bem que é, a primeira coisa que devia fazer era cumprir os contratos e pagar horas. Isso efetivamente não acontece. Nós temos em obras públicas um prazo médio de recebimento de cerca de, nesta altura, de 170, 180 dias. 180 dias? 180 dias. Já tivemos prazos muito perto dos 200, e pagam 250 dias. A 30 ou a 90, não é? E pagamos aos fornecedores entre 30 a 60 dias. Portanto, no nosso volume de negócios, esta diferença do prazo médio de pagamento e do prazo médio de recebimento, como imagina, obriga-nos a suportar aqui um valor que ainda é bastante considerável e que qualquer empresa que não esteja bem preparada, penso que poderá ser bastante penalizada com isso. O nosso setor, o setor da construção civil, eu julgo que hoje em dia o que se nota nas empresas é realmente isso. São empresas com excesso de endividamento muito grande por essa razão, por mais razões, mas principalmente por essa. E, portanto, nós temos que ter a ciência de descobrir todos os dias novas formas de estarmos daí, cada por vez... exemplo, o mercado do luxo, daí também ir para outras O setor áreas. imobiliário, numa determinada altura, foi uma opção bastante boa, porque realmente houve anos dourados em Portugal, o setor imobiliário, com ótimos resultados. Nesta altura também já não é e, portanto, obriga-nos realmente a diversificar bastante, a procurar novos nichos de mercado. Nós não podemos ter uma dependência excessiva nem do mercado das obras públicas, nem do mercado imobiliário. Nós temos cada vez mais que ter tudo separado por várias atividades de negócio, de forma a dependência, quando algum setor está menos bem, não nos ressentirmos demasiado sobre isso. Eu queria-vos uma outra pergunta, alargada também aos quatro, porque há um bocado estávamos a falar no Estado e nas competências do Estado relativamente aos empresários, além de terem o poder de fiscalizar, que já conversámos sobre as características dessa mesma fiscalização, quais acham que deveriam ser outras competências do Estado, Eduardo? Relativamente aos empresários, porque eu acho que o Estado ouve pouco o tecido empresarial, ou seja, como falámos no início, serve-se dele como bandeira política, porque pronto, não é? Mas depois ouviu pouco durante o seu tempo eleitoral, não é? Sim, nós temos uma relação só através das associações com o Estado, portanto não há uma relação... Associações que normalmente têm atividade sindicalista, digamos assim, mas não há... Não só, também há algumas associações que não têm esse caráter e que estão mais próximas dos ministérios. Mas eu acho que o que falta também, e se calhar há modelos na Europa, como a França, por exemplo, tem esse modelo, que é o próprio governo nomear um conselho consultivo por setores de atividade, onde de vez em quando, quer o Ministro da Economia, quer o Ministro das Finanças, se consulta e vê como é que está a atividade. Um conselho consultivo em várias áreas, é isso? Especializado, por exemplo, na área de transportes e logística, outro na área dos cabos elétricos, outro na área e de vez em quando consultar esses conselhos para saber exatamente como é que está o clima, quase no dia a dia. Por exemplo, nós, no nosso grupo, somos um bom barómetro para dizer ao Estado, quase ao dia, como é que está a correr a importação e a exportação. Nós sabemos o que é que está a passar, sentimos a queda imediata. Quando temos uma semana muito má de exportação, sabemos que aquele mês vai ser mau, a queda vai ser grande. Como aconteceu em 2009, verificámos isso muitas vezes. Na importação é a mesma coisa. Há muito feedback que as empresas e os empresários, para além de lhes falarmos sobre estas dificuldades, quais são as dificuldades que temos, que tipo de ajudas, de facto, o setor precisa, porque muitas vezes eu não sei se as ajudas que cada um vão no sentido certo, têm a orientação estratégica certa. Por exemplo, fala-se muito hoje das PMEs e o apoio às PMEs. Eu tenho algumas dúvidas que a solução do país passe pelo apoio às PMEs, sem deixar de dizer que as PMEs têm que ser ajudadas, mas as PMEs que têm 3, 4 pessoas, como há pouco eu dizia, há 1.101.000
é o número de empresas em Portugal, e 1.055.000 têm menos de 10 empregados. Ora, essas empresas, microempresas, ou têm 2% que têm projetos muito interessantes que devem ser muito apoiados para se tornarem em grandes empresas, médias e depois grandes empresas, ou então não é estar... Desculpa, mas... Diga. Eu ia passar para si, por acaso, Fernando. Não, nós precisamente começámos, fomos um exemplo, começámos com 4 pessoas e não fomos ajudados, e hoje a empresa tem cerca de 100 pessoas. Eu discordo um bocadinho da opinião do Eduardo. Eu também comecei com 3 pessoas. Todos nós esta questão do apoio, acho que esta questão do apoio não deve existir nem para... E acho muito bem esta ideia do órgão consultivo, e este órgão consultivo devia ser um órgão alargado, não só, normalmente cai sempre no erro destes órgãos consultivos e buscar os principais players do setor, e como é evidente, depois cai-se mais ou menos um bocadinho no problema, para isso vai-se buscar as associações, onde estão representados, onde tem maior peso nas associações, já os principais empresas de cada um dos setores. Portanto, isto, uma medida que deve ser, penso, neste órgão, este faz todo sentido, este órgão consultivo, mas deve ser, dentro de cada setor, deve ter uma abrangência grande, de forma a ouvir todos, ou ter um bocadinho a sensibilidade do que se passa dos empresários e do que se passa com todas as realidades dentro daquele setor. Porque é muito fácil tomar medidas, eu não estou a falar só em relação a Portugal, é muito fácil tomar decisões para os grandes números, para as estatísticas, pois as estatísticas justificam tudo. Portanto, e para que as estatísticas digam aquilo que nós queremos que digam, que é muito fácil, as estatísticas dizerem aquilo que nós queremos, basta mexer naqueles pontos que sabemos que são cruciais. Mas eu atrevi-me a dizer, não queria mais nada, nós já temos coisas que chegam. Não queria mais órgãos, mais associações, mais entidades, nós já temos isso que chega. Nós precisamos é de reformular aquilo que temos e então sim, criar entidades, adaptar e reformulá-las e criar identidades que sejam realmente capazes de regular cada um dos nossos setores, das nossas atividades. Eu posso-vos dar um exemplo engraçado na nossa atividade, na construção civil. Ano passado foi lançado um novo Código dos Contratos Públicos. Penso que todos vocês, nas vossas áreas, têm a mesma experiência e algum conhecimento, se calhar não tanto como na construção civil, porque aí isto atinge um peso mais elevado, mas houve cuidado e foi transmitido cá para fora, para os responsáveis, que o novo Código queria controlar melhor os problemas ligados a qualquer corrupção que podia haver nas obras públicas. E depois de criarem um código que realmente é mais restritivo e penso que até funcionará melhor, logo a seguir, e por influência das grandes empresas, dos grandes lobbies, começaram a haver as exceções. Então criaram uma exceção que se chamava ajustes diretos. E quando um ajuste direto tinha um valor muito baixo, o que era permitido, de um momento para o outro, criaram ajustes diretos com possibilidades até 5 milhões de euros. E nós chegamos ao fim do ano de 2009, e no outro dia eu vi esta estatística que só me surpreendeu. Já imaginava que era um número elevado, mas não por ser tão elevado, e verificamos que mais de 90% das adjudicações feitas no ano de 2009 foram por ajuste direto. Portanto, quando se pretende regular o mercado, criar ferramentas que permitam... Isto havendo um órgão onde estão representados diferentes... Mas já existe órgãos que chegam. Mas o problema é que o legislador, depois, mais uma vez, e essa ajuste direto foi feito, como disse, eu vou dizer, foi pelo lobby das grandes empresas. Mais uma vez está aqui um desvirtuar das regras. Pelo que disse. Portanto, isto... E vê-se hoje em dia muitos teóricos dar opiniões sobre a solução do país, qual vai ser o futuro, para onde vamos, e é tudo agora para as novas tecnologias, para o ambiente. Parece que agora os investimentos nas energias limpas vai ser a salvação do país, com empregar 200 mil pessoas. Pronto, isto é fantástico. Pronto, a realidade é muito simples, a realidade é trabalho. Nós vivemos uma fase, até há 3 anos atrás, que era uma fase em que existia, desculpem a expressão, muita gordura. Esta gordura existiu e resultou da excessiva alavancagem que existia no sistema, ao nível das empresas, das famílias e do próprio Estado. Pronto, esta gordura está a desaparecer, esta gordura, alguém tem que pagar esta fatura e somos todos nós, e não é de um momento para o outro, isto demora anos a suportar esta perda. Portanto, mas o mercado continua a funcionar, todos os dias continuamos a vestir, a comprar calças, a comprar fatos. Há um consumo que existe. Há de facto uma crise de consumo
não é? As pessoas não têm o mesmo dinheiro que tinham e nunca mais vão ter. Esta é que é a grande realidade. As pessoas estão empregadas, que eu acho que as pessoas têm que ganhar têm um orçamento. Neste momento as pessoas têm emprego, têm um orçamento mais folgado do que tinham no passado. Compram as coisas mais baratas. Sim, mais baratas, e os créditos de habitação são muito mais baixos. Poupar imenso os créditos de habitação. Mas as pessoas também têm outros cuidados. Este relatório é enganador, porque quem não é devidamente informado está a gastar esse dinheiro, não está a poupá-lo. Porque pensa que tem dinheiro a mais para gastar, portanto está a gastá-lo. E agora quando o juro voltar a subir, quando o juro voltar a subir e os spreads não vão descer à mesma rapidez com que o juro vai subir, vamos ter problemas acrescidos e vamos ter mais famílias a entregar carros e casas. Eu já não estou. Eu acho que a crise bateu no fundo em 2009. Portanto, e aliás, por aquilo que eu comecei a ver, nós em novembro, dezembro e janeiro já tivemos, no meu setor, na importação e exportação, tivemos indicadores muito mais favoráveis. Portanto, as quedas deixaram de se sentir ao nível que se sentiram em 2009. E também acredito que no consumo, o consumo está a aumentar. Nós fazemos distribuição doméstica por todas as lojas do país, de produtos, e sentimos que também está a aumentar o volume da distribuição. Há aqui uma melhoria relativa. Também era quase impossível dizer, ainda pode cair mais. Não era fácil. Quando se fala em crise, pois há uma série de ruídos, digamos assim, à volta do tema crise, e há um que eu gostava da vossa opinião e até bastante provocadora, que é a crise também quem é responsável por a crise também são os empresários que não são formados, não têm formação e não se atualizaram porque não souberam organizar as suas empresas e mesmo até a sua própria formação. É mentir isto, Pedro? Não é? Isso não é verdade, claramente. Isso pode acontecer, mas não foi isso que provocou esta crise. Esta crise é uma crise financeira global. Mas é um dos ruídos chamados para a crise. Sim, mas é totalmente... Quando algum empresário, que se calhar há uns anos atrás emagrecia, isto para pegar no seu tema gordura, emagrecia a sua estrutura da empresa por uma questão de gestão pura e dura, era entendido normalmente, agora se o fizer é um mau empresário e despediu e não deu direitos e não sei o quê, ou seja, fazem disso logo uma página. O empresário que faça isso é sempre mal visto pelas pessoas que são atingidas por essa medida, necessariamente. Isso é humano e compreensível. Agora, esta crise não tem origem nos empresários, tem origem muito clara numa desregulação do setor financeiro, começou nos Estados Unidos, com a abolição do Glass-Steagall Act, que era uma lei que obrigava à separação entre a banca de investimento e a banca comercial, e que foi implementada na sequência da crise económica de 1929, com muita prudência. Houve um movimento, um lobby por parte das grandes entidades financeiras americanas para iniciar um processo de desregulação que levou à desregração e levou, desculpa a expressão, à bandalheira financeira. E nós agora estamos a pagar essa fatura. Todos nós estamos a pagar essa fatura. Os empresários não têm culpa nenhuma disso, também estão a pagar a fatura. Agora, o que se pode dizer é, existem gestores e empresários mais bem preparados que irão sobreviver melhor a essa crise. E outros, infelizmente, não irão sobreviver. Aliás, porque ser empresário... Diga. Isso faz parte, e temos que assumir com naturalidade, não estamos preocupados com as empresas, temos preocupados em termos sociais, como é evidente, mas também temos que perceber que a economia, como todos os seres vivos, regeneram-se. Há empresas, é uma seleção natural. Há poucas empresas a nível global com mais de 100 anos de história. Portanto, é natural que as empresas fechem, as empresas mais fracas, os empresários menos preparados vão acabar por fechar. Entretanto, estão a sair pessoas das universidades, que vão ser novos empresários. Há empresários que já estão instalados, que vão ocupar o lugar destes que vão sair. Essas pessoas que vão perder o emprego não têm que ter receio, porque vão ganhar emprego, no outro lado, em empresas mais fortes. Porque uma empresa, e isto é um bocadinho aquilo que estava a dizer, destes chavões que se criam hoje em dia, da internacionalização das energias alternativas, uma empresa demora muitos anos a criar. A empresa, ele está aqui há 20 anos, a Lúcius, há 30 anos, peço desculpa, estamos em 2010. A Lúcius está já há 68 anos. Uma empresa demora muitos anos para criar uma equipa. Uma empresa não são tijolos, uma empresa são pessoas, é uma equipa de pessoas. Que há pouco dizia, nós também o grupo começou com 3 pessoas, hoje tem 900 e tem mais 1.500 indiretas. Mas demorou 30 anos, não se pode criar uma empresa de um dia para o outro. Pode-se agora na empresa da obra, mas isso é a parte formal. É mais fácil a vê-las do que... Eu acho que a formação... Eu acho que os empresários portugueses, alguns deles, em alguns setores, isto também se sente por setores, não é? Há setores onde o empresário